15 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 246. Indicação da bússola. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O Lorde da cidade não respondeu às palavras de Bai. 11 Evidências. Então, que evidência você tem para provar que é inocente? Se for esse o caso, você pode ficar na prisão celestial pacificamente. Se você é realmente inocente, definitivamente não vou acusá-lo injustamente. Depois de dizer isso, ele não se preocupou em desperdiçar seu fôlego com eles e ordenou diretamente que as pessoas os levassem embora. Os punhos cerrados de Baixi gradualmente se afrouxaram. Sem falar na força do grupo de pessoas trazidas pelo City Lord, mesmo que ele tivesse a sorte de escapar com vida, e o grupo de irmãos mais velhos e mais novos atrás dele. Enquanto ele estivesse por perto, pelo menos eles não entrariam em pânico. Se ele escapasse também, as pessoas restantes não seriam diferentes de carne de peixe em uma tábua de cortar e estariam apenas à mercê dos outros. O Lorde da cidade e os outros pareciam nutrir malícia em relação a eles. Agora, eles tinham uma desculpa e uma razão para tornar as coisas difíceis para eles. Eles não lhes dariam nenhuma chance de viver. Quando chegasse a hora, independentemente de se lembraram eles não seriam capazes de limpar seus nomes. Eles não seriam capazes de limpar seus nomes, mesmo que pulassem no Rio Amarelo. O Lorde da cidade sempre teve um medo secreto de que Baixi de repente tornasse as coisas difíceis para eles. No entanto, Baixi e os outros desistiram e não resistiram. No entanto, havia um grande número de pessoas que gritavam que haviam sido injustiçadas. Ele havia subestimado esse pirralho. Ele nunca pensou que teria tal temperamento e seria capaz de suportá-lo. O Lorde da cidade bufou friamente. Ele não foi capaz de encontrar uma oportunidade para atacar. Originalmente, ele pensou que se esse grupo de pessoas resistisse, ele seria capaz de matar alguns deles para descarregar sua raiva. Agora, ele iria deixá-los fora por enquanto. Uma luz branca brilhou. Um ancião que parecia bastante velho convocou uma bússola e atirou embaixo e nos outros. Ele continuou resmungando para si mesmo. As pupilas do Lorde da cidade se contraíram ligeiramente. Ele viu que a bússola estava um pouco antinatural por um momento, mas rapidamente voltou ao normal. Ele fingiu ser casual e suspirou. Eu não esperava que a família Gu tirasse essa coisa. O ancião assentiu, afinal, este é um assunto importante. Não ousamos ser descuidados. Essa coisa pode detectar que demoníaco. A bússola era muito simples e parecia bastante antiga. Havia padrões misteriosos e palavras antigas esculpidas nele. Deveria ser dos tempos antigos, e havia muito poucas palavras semelhantes hoje em dia. Pode-se dizer que havia desaparecido no longo rio da história, e era muito difícil entender seu significado. Podia-se sentir vagamente que continha um mistério extremamente profundo, tornando-o difícil de compreender. Nas 4 direções, o dragão azul, o tigre branco, o pássaro vermelhão e a tartaruga negra foram esculpidos com técnicas requintadas, guardando as 4 direções. Pode-se ver que este artefato mágico deve ter uma história e tanto. No entanto, neste momento, parecia estar quebrado e não havia movimento algum. O velho olhou para baixo e os outros sendo levados e disse com alguma dúvida: Senhor da cidade, não detectamos nenhum que o demoníaco neles. Os outros não puderam deixar de responder: será que há algo errado com a bússola? Não respondeu por um longo tempo. O velho ficou obviamente muito zangado quando ouviu isso e disse imediatamente: mesmo que haja um problema com você, não haverá problema com isso. A pessoa que disse isso ficou imediatamente envergonhada e rapidamente recuou para o lado. O velho explicou: embora sua letalidade não seja muito forte, ela pode detectar com precisão a localização do que demoníaco. Desde que alguém tenha entrado em contato com o chi demoníaco, mesmo que tenha tocado apenas um fio dele, ele pode detectá-lo. Como não havia problema com a bússola, provou que Bashi e os outros não tiveram nenhum contato com o chi demoníaco.
Alguém não pôde deixar de dizer, será que eles realmente foram injustiçados? Desde que Limbai entrou na mansão do Lorde da cidade, eles nunca mais o viram. Assim que terminou de falar, sentiu um olhar frio e sombrio pousar sobre ele. Ele levantou a cabeça e olhou para cima. Na verdade, era o Lorde da cidade que estava olhando diretamente para ele. Seu olhar era desprovido de qualquer emoção, assustando tanto que ele baixou a cabeça apressadamente, com uma expressão embaraçada, disse, eu estava apenas casualmente dizendo isso. Pessoal, não levem isso a sério. Os métodos do demônio são infinitos. Anteriormente, o City Lord e o Vice-City Lord eram tão cuidadosos e ainda se apaixonaram por isso. Talvez ele tenha algum método especial para evitá-lo. Isso mesmo. Talvez eles estejam conectados, mas usaram métodos e métodos especiais para escondê-lo. É por isso que a bússola não reagiu e não pôde ser testada. O velho era muito direto. Se existe, então existe. Se não há, então não há. Não importa o quão poderoso seja o método, ele não pode esconder a existência do chi demoníaco. Mais cedo ou mais tarde, a cauda da raposa ficará exposta. Acho que essas pessoas podem ser realmente inocentes. E daí se eles são realmente inocentes? Afinal, eles são os irmãos marciais Senior e Júnior de Limbai. Eles estão definitivamente relacionados. De qualquer forma, estamos usando-os como isca. E se Limbai for enganado e realmente sair? Isso também nos impedirá de procurá-lo arbitrariamente e causar pânico entre as pessoas. Mas Limbai não está possuído pelo demônio. Como ele poderia se importar com a vida desses irmãos marciais seniores e juniores? Ele claramente sabe que isso é uma armadilha. É impossível para ele pular no poço. Como podemos saber se não tentarmos? De qualquer maneira, não podemos pegá-lo agora. Foi um pouco forçado dizer isso. Todos se entreolharam, sem saber o que dizer. Houve muitas opiniões diferentes e eles discutiram por muito tempo, mas não houve resultado. No final, o City Lord se levantou e disse, tudo bem, temos que encontrar Limbai o mais rápido possível. Caso contrário, não sabemos o que ele fará. Depois que todos saíram, ninguém percebeu que a bússola do Feng Shui, que antes não se movia, agora girava loucamente como se tivesse sido afetada por algum distúrbio inexplicável. O velho franziu a testa. Tal situação nunca havia acontecido antes. Será que o grupo de pessoas realmente entrou em contato com o Qi demoníaco? Mas logicamente falando, por que a bússola do Feng Shui não reagiu agora? Nesse momento, a agulha parou lentamente. Se alguém fosse cuidadoso, teria notado que a posição onde ela parou era a posição onde o Lorde da cidade estava. Infelizmente, ninguém notou nada na bússola. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 247. Testando o pequeno caldeirão neste momento, Limbai não sabia que por causa dele, as pessoas que vieram com ele foram todas jogadas na prisão do estado do senhor da cidade. Ele estava estudando o pequeno caldeirão comum à sua frente. Logicamente falando, era impossível que não houvesse mudanças depois da comoção de agora. No entanto, essa era a verdade. O pequeno caldeirão não teve nenhuma reação. Se o Limbai não o tivesse segurado na mão, ele nem teria notado que ficou mais pesado. Aquela enorme formação agora quase sugou toda a energia espiritual do meu corpo. O que exatamente era aquela coisa? Limbai murmurou para si mesmo. Ele franziu a testa e caiu em pensamentos profundos. O perigo para sua vida agora não era uma piada. Sob uma situação tão perigosa, ele teve uma premonição de que, se não tivesse convocado o caldeirão preto mais tarde, ele poderia realmente ter sido sugado de energia espiritual pela misteriosa formação da matriz e pelo altar. Limbai não resistiu a tal poder. Ele carregava uma grande pressão, e até mesmo seu corpo não conseguia se mover. Além disso, era inútil para ele convocar Little Green, Little Red e outras feras de estimação. Mesmo a espada Ruazui, que o salvou do fogo e da água muitas vezes, não conseguiu. Era preciso saber que a espada Ruazui era a espada natal do imortal. Seu poder poderia ser imaginado, mas como Limbai não era forte o suficiente agora,
A maior parte do poder da espada foi selada. À medida que Lin Bai ficava mais forte, o selo também seria quebrado. Isso era para impedi-lo de agarrar repentinamente um poderoso tesouro mágico e ser incapaz de suprimi-lo. Pode até haver uma reação. No entanto, mesmo que mais da metade da espada Ruozui fosse selada, sua força não poderia ser subestimada. Ele desempenhou um papel enorme nas batalhas anteriores. Se não fosse pela espada Ruozui, Lin Bai teria morrido há muito tempo. Porque haveria uma reação quando o Caldeirão Preto é convocado. Lin Bai ficou intrigado. Será que este caldeirão tem alguma conexão com este altar matriz? No entanto, devido às flutuações de energia espiritual entre os dois, não havia nenhuma conexão. Não havia nem semelhança. Era como se houvesse uma força misteriosa e insondável que os conectasse. Talvez tudo o que aconteceu agora tenha sido apenas um acidente. No entanto, Lin Bai não acreditava que haveria tal coincidência neste mundo. A única explicação era que ele havia perdido alguma coisa. O que diabos é isso? Lin Bai olhou para o pequeno caldeirão flutuando no ar. Neste momento, parecia ser extremamente obediente. Não se atreveu a ir para o leste-oeste. Porém, pouco antes, o pequeno caldeirão não estava sob seu comando. Parecia ter perdido o controle. No entanto, aconteceu que acidentalmente entrou na parte interna do altar e absorveu energia espiritual dentro do altar. Incluindo a energia espiritual que a formação da matriz e o altar absorveram do corpo de Lin Bai, tudo foi para o pequeno caldeirão preto. Em vez disso, resolveu o problema de Lin Bai dilema. Lin Bai pensou por um longo tempo, mas não tinha nenhuma pista. No entanto, havia uma coisa que ele tinha certeza. O pequeno caldeirão preto estava definitivamente relacionado à coisa à sua frente. Dizia-se que os experimentos eram a única maneira de testar o verdadeiro conhecimento de alguém. Lin Bai decidiu testá-lo. Luzes vermelhas, verdes e pretas brilharam no céu. Little Red, Little Green e Little Black apareceram ao lado de Lin Bai. Ding. Vírgula, o anfitrião passou 30 dias de cultivo para Little Green. Vírgula, 500 vezes o retorno foi acionado com sucesso. Vírgula, o anfitrião recebeu 15.000 dias de cultivo. Vírgula ding. Vírgula, o hospedeiro passou 10 dias de cultivo para o Ruivinho. Vírgula, o retorno de 800 vezes foi acionado com sucesso. Vírgula, o anfitrião obteve 8.000 dias de cultivo. Vírgula, após o som da notificação do sistema, Little Green e Little Red se recuperaram quase totalmente de seus ferimentos. Até mesmo uma parte da energia espiritual de Lin Bai, que havia sido sugada anteriormente, também se recuperou devido ao retorno do cultivo do sistema. Sua tese estava visivelmente melhorando. Embora ainda estivesse um pouco pálida, estava muito melhor do que seu estado anterior de exaustão. Ele acreditava que seria capaz de se recuperar totalmente em apenas mais algumas vezes com a adição da transmissão de energia. Pequeno ruivo, tente usar fogo. Little Red foi o primeiro que veio à mente de Lin Bai. Afinal, refinar um caldeirão exigia fogo. Pode-se dizer que foi indispensável. Os dois se complementavam e se opunham, mas se complementavam. A ruivinha acenou com a cabeça de maneira humana. As penas em seu corpo ficaram ainda mais vivas. Chamas dispararam e pousaram no pequeno caldeirão. A enorme chama caiu como uma bola de fogo, tornando o pequeno caldeirão ainda menor. Em um instante, foi engolido pela língua de fogo. Isso fez as pessoas se perguntarem se seria reduzido a cinzas no próximo segundo. A linha de visão de Lin Bai não conseguia mais ver o pequeno caldeirão. A alta temperatura no ambiente fez com que o ar ficasse distorcido e inúmeros gases evaporassem. Se Lin Bai e Little Red não tivessem assinado um contrato vitalício e pudessem compartilhar a chama sem serem afetados, eles já teriam desaparecido no ar. Mesmo assim, sua boca e língua eram um pouco seco. No entanto, foi sob uma temperatura tão alta que a chama fluiu para um vasto oceano. Podia-se ver vagamente algo negro flutuando nele, como se fosse um item de outro mundo, cheio de mistério. O pequeno caldeirão nem ficou vermelho, muito menos derreteu. Sua cor ficou ainda mais escura, como se fosse um ferro preto de 1000 anos.
Era como se as chamas não passassem de cócegas, e mesmo assim não houve mudança. Limbai franziu a testa e disse: Pequena ruiva, aumente um pouco mais as chamas. Estrondo. Um som alto pode ser ouvido quando as chamas envolveram a esfera e caíram do céu. A ruivinha abriu as asas e bateu as asas, cercando o pequeno caldeirão. As penas ao redor de seu corpo ficaram ainda mais brilhantes. Em particular, a pena da cauda no meio estava fluindo com a luz e cores. Era como se faíscas estivessem caindo dele e, no próximo segundo, ele se transformaria em uma chama e queimaria. Com uma temperatura tão alta, até o rosto de Limbai ficou vermelho. Ele se sentiu um pouco desconfortável e, se não fosse pela formação da matriz e pelo altar, todo o resto teria derretido nas chamas. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 248. Todas as bestas divinas aparecendo. No entanto, o que era estranho era que, à medida que as chamas se intensificavam, o caldeirão não sofria nenhuma mudança. Até o ruivinho estava um pouco cansado. Ele cuspiu continuamente as chamas mais puras, resultando na diminuição de seu próprio poder espiritual. Isso fez com que as chamas não ficassem tão quentes quanto antes. Até mesmo suas penas originalmente fluídas e coloridas pareciam muito mais opacas. Cuspiu um anel de fumaça. As pequenas chamas tremularam e caíram no caldeirão. Eles estavam balançando à beira do colapso antes de se dissipar lentamente. Olhando para a situação, Limbai estimou que, mesmo que espremesse Little até secar, o caldeirão não mudaria nada. Será que eu estava errado e os ataques de fogo não são suficientes? Ele caiu em profunda reflexão. Em seguida, acenou para o ruivinho, indicando que descansasse um momento. Já que os ataques de fogo não são suficientes, vamos testar a água. Rugido. Com um rugido de dragão, o corpo de Little Grey instantaneamente se tornou mais de 300 metros de altura. Seu corpo circulou ao redor do pequeno caldeirão. Seus olhos de dragão eram brilhantes e espirituosos, como se estivessem embutidos na pérola mais preciosa do mar oriental. Foi preenchido com o mais puro elemento de água. Sob o contraste de um corpo tão grande, o pequeno caldeirão era realmente muito pequeno. Foi como uma gota no oceano, não vale a pena mencionar. Além disso, seu corpo cinza estava empoeirado. Não havia nada que valesse a pena prestar atenção. No entanto, foi nesse tipo de caldeirão que Ruivinho usou toda a sua força. Não importa quantas chamas cuspisse, não poderia fazer nada com isso. Agora que Little Grey soltou um rugido de dragão, não se sabia se isso poderia mudar a situação agora. Inúmeros pilares de água desceram do céu. Era como se houvesse um enorme buraco no céu. A água do rio celestial rolou. Em um instante, a terra tremeu e as montanhas tremeram. A água quebrou em direção ao caldeirão que foi engolido pela inundação torrencial em algumas respirações. Originalmente, teria sido arrastado pela enorme corrente. No entanto, inesperadamente, parecia ter se enraizado neste pedaço de terra e permanecido imóvel. Enormes ondas que tinham metade da altura de uma pessoa rolavam nas redondezas. O som das ondas era incessante, e cada onda era superior à anterior. Eles bateram ferozmente no pequeno caldeirão. Um som abafado pode ser ouvido. Originalmente, ele pensou que o pequeno caldeirão seria engolido muito rapidamente. No entanto, no segundo seguinte, apareceu diante de seus olhos em perfeitas condições. Era como se não importasse o quão terrível fosse o ambiente ao redor, ele não seria afetado. Era como a personificação da vontade desta terra sólida. Enquanto este mundo existisse, ele nunca seria destruído. O mais surpreendente era que, se não pudesse ser submerso, o caldeirão já deveria estar cheio de água. Deve transbordar muito em breve. Limbai esperou um momento, mas não houve reação. Estranho. Ele caminhou para frente. A água dos 9 céus crescia sem parar. Ele pensou que não levaria nem meia respiração para enchê-lo, mas quando concentrou sua mente, viu que o pequeno caldeirão era como um poço sem fundo. Também parecia estar conectado a alguma dimensão alternativa. Havia apenas uma camada rasa. Era como se o espaço ao seu redor tivesse se tornado um mundo próprio,
completamente isolado de outros lugares se não fosse afetado. As ondas cintilantes podem até refletir claramente a aparência de Lin Bai. Foi realmente incrível. Lin Bai mudou sua linha de pensamento. Como a água não era eficaz, ele tentava outra forma. Gelo. A temperatura nos arredores de repente tornou-se extremamente baixa. A água originalmente crescente do rio condensou-se instantaneamente em uma fina camada de cristal e se espalhou rapidamente com Little Green no centro. Inconscientemente, uma camada de leve névoa branca apareceu nos arredores. O corpo de Little Green passou por ela. A cabeça e a cauda do dragão não podiam ser vistas. Podia-se ver vagamente um par de olhos de dragão, que pareciam ainda mais poderosos e misteriosos. Ele voou através das nuvens e cavalgou a névoa, como se fosse realmente a raça mais respeitada dos tempos antigos, a raça do dragão. Ele exalou levemente e a temperatura no ar ficou ainda mais baixa. A geada condensada envolveu o pequeno caldeirão. O caldeirão originalmente preto parecia estar envolto em um casulo azul claro de longe. Tornou-se cada vez mais espesso, mas, infelizmente, ainda não houve reação. Por mais que Little Green tentasse, não havia reação. Lin Bai não teve escolha a não ser pedir que ele se retirasse e deixasse Little Black subir ao palco. Estrondo. Uma série de sons de tremores de terra podia ser ouvida quando as rochas negras da montanha se erguiam do chão. Era como se alguma existência antiga tivesse despertado. Traços do tempo e da história estavam por toda a superfície, e inúmeros padrões entrecruzados, espalhados por todo lugar. Era como se as estrelas no céu estivessem espalhados entre eles. Cada padrão tinha um ritmo indescritível que fazia as pessoas quererem explorá-lo e persegui-lo. Daqui parecia uma miniatura das montanhas e da terra. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, havia pequenas diferenças e discrepâncias. Era simplesmente um casco de tartaruga e, no entanto, era tão grande que podia até ficar ombro a ombro com as montanhas e a terra. Quão surpreendente seria seu corpo original? Como esperado, o que apareceu à sua frente foi apenas a ponta do iceberg. Esta tartaruga negra não era menor que o dragão azul e agora era ninguém menos que Little Black. Quem teria pensado que era apenas uma pequena tartaruga comum no Cristal Lake antes? Foi até intimidado a ponto de ficar coberto de ferimentos porque sua casa foi destruída. No final, foi descoberto por Lin Bai, e ele não teve dificuldade em aceitá-lo como um animal de estimação. Agora que havia transformado e ativado a linhagem da tartaruga negra da besta divina em seu corpo, havia se tornado uma criatura enorme. As pessoas não podiam deixar de suspirar com a impermanência do mundo. Nunca se deve subestimar o potencial de nada, porque nunca se saberia o quão alto cresceria no futuro. Little Black também não hesitou. Ele pressionou diretamente com seu corpo enorme. Esta imprensa parecia mudar a cor do céu e da terra. Mesmo a terra espessa e sólida não suportou seu peso. Era preciso saber que a tartaruga negra tinha 300 metros de altura. Seu peso não podia mais ser medido por números. A defesa em seu corpo era ainda mais difícil de quebrar. Sem mencionar os tesouros mágicos de grau médio, mesmo os tesouros mágicos de alto grau achariam difícil resistir a isso. Além disso, não reteve nenhuma de suas forças nesse ataque. Esta também foi a ordem de Lin Bai. Esses tesouros mágicos provavelmente se transformariam em pó em um instante. Vendo esta cena, Lin Bai inconscientemente prendeu a respiração. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 249. Uma mudança repentina no entanto, no próximo segundo, Little Black de repente levantou a perna na velocidade da luz, como se tivesse sido atingido por algo. O pequeno caldeirão preto ainda estava em sua posição original, intacto. Por um momento, Lin Bai ficou hesitante, sem saber se deveria deixar Little Black continuar. Embora Little Black fosse conhecido por sua forte defesa, este pequeno caldeirão preto era como um prego nele. Se Little Black lutasse de frente, ele não seria capaz de dizer por um tempo se Little Black poderia realmente pisar no caldeirão ou se o caldeirão faria um pequeno buraco no pé de Little Black. Depois de hesitar por um momento,
Ele ainda deixou Little Black recuar. Limbai esfregou o queixo e olhou para o caldeirão. Parece que você ainda tem muitos segredos. Acho que não consigo resolvê-los em pouco tempo. Limbai não planejava lutar com ele. Talvez não fosse a hora certa. Então, mesmo que ele usasse todos os tipos de esquemas e métodos, ele ainda não seria capaz de descobrir as origens desse pequeno caldeirão. Se fosse a hora certa, tudo poderia ser resolvido facilmente. Afinal, tudo dependia de uma oportunidade e do destino. Não se poderia forçá-lo. Caso contrário, facilmente causaria perdas desnecessárias. Pensando nisso, Limbai se sentiu aliviado. Ele olhou para o tolo Lee ao lado dele. Durante seu teste, o tolo Lee ficou muito quieto. Ele não causou problemas ou correu por aí. Ele apenas ficou sentado quieto. Então, ele olhou para o pequeno caldeirão e ocasionalmente disse algo que não entendeu. Limbai teve a premonição de que o tolo Lee poderia saber a origem deste caldeirão. Afinal, foi ele quem o trouxe até aqui. Então, o pequeno caldeirão apareceu e absorveu toda a energia da formação da matriz e do altar. No entanto, com o estado atual do tolo Lee, ele provavelmente não conseguiria tirar nada dele. Mesmo assim, Limbai teve a mentalidade de pedir ajuda. Você sabe sobre este caldeirão? Tolo Lee realmente assentiu. Limbai ficou imediatamente radiante. Ele pensou que havia uma chance e estava prestes a falar. Mas quem diria que aquele idiota do Lee apontaria para o caldeirão preto de Limbai e depois apontaria para o topo de sua cabeça? Claro que sei. Você não só tem o caldeirão, mas também um sujeito grande aqui. Limbai seguiu o olhar que ele estava apontando e olhou. Além da parede preta, não havia mais nada. O sorriso em seu rosto gradualmente desapareceu. Parece que fui muito ingênuo. Como você poderia saber? Ele não esperava que o tolo lhe não parecesse estúpido neste momento. Ele até entendeu o que ele estava dizendo. Com uma expressão ambiciosa, ele disse, estou falando sério. Ainda há um sujeito grande aqui. Está apenas dormindo, mas vai acordar logo. As palavras do tolo lhe eram incoerentes e não havia começo nem fim para elas. Limbai franziu a testa. Ele não sabia do que estava falando, e não era bom para ele continuar importunando-o. Então ele concordou com as palavras de tolo Lee. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então me diga como acordá-lo completamente. O tolo Lee franziu a testa e pensou muito. Ele ficou quieto de novo, como se essa questão de Limbai o deixasse perplexo. Limbai teve um momento de paz e finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele começou a procurar uma saída. Ele não sabia que a associação alquimista do lado de fora quase virara o céu de cabeça para baixo. A montanha mais próxima da área proibida era o Pico da Alquimia. O terreno aqui era extremamente estranho. Se alguém estivesse no ponto mais alto da associação de alquimia, descobriria que esse pico da montanha era como um caldeirão de formato estranho. A cabeça e a cauda estavam conectadas e as orelhas do caldeirão ficavam em ambos os lados. Houve muitas opiniões diferentes sobre a origem deste pico da montanha. No entanto, o mais bizarro foi que havia rumores de que este pico da montanha foi formado a partir de um caldeirão. Foi muito misterioso. Até a biblioteca tinha alguns registros relacionados, mas eram extremamente vagos. Além de todos os boatos meio verdadeiros e meio falsos, todos não gostaram. Eles apenas pensaram que era apenas um boato. Afinal, esse tipo de declaração não tinha detalhes. Se realmente fosse formado a partir de um caldeirão, qual seria o tamanho desse caldeirão? No entanto, pelas expressões do presidente da Associação de Alquimistas e dos Anciãos, era óbvio que eles não levavam isso a sério. No entanto, este pico da montanha era realmente um lugar muito bom. O que espiritual aqui era mais abundante do que em qualquer outro lugar. E havia muitas plantas medicinais crescendo aqui. Era adequado para refinar pílulas. Além disso, refinar pílulas aqui daria o dobro do resultado com metade do esforço. Com o alimento do quimônio espiritual, não foi fácil a fornalha explodir. Além disso, não se sabia se isso era um efeito placebo, mas a taxa de sucesso das pílulas de refino aqui também foi maior. No final, a qualidade dos comprimidos produzidos foi ainda melhor.
As pessoas só pensavam que era por causa da abundante energia espiritual. Portanto, muitos discípulos estariam aqui para colher ervas ou refinar pílulas, e hoje não foi exceção. No entanto, os discípulos na montanha sentiram fracamente a terra e as montanhas tremerem. Eles não entenderam a situação e pensaram que era porque alguém praticava artes marciais, ou que o fenômeno era causado por pílulas, então não levaram a sério. No entanto, logo depois, parecia que até a temperatura ambiente havia aumentado. Um dos discípulos enxugou o suor da testa e olhou para o céu. O dia estava nublado hoje, então não havia sol. Ocasionalmente, soprava uma brisa fresca, considerada seca e fresca. No entanto, eles não podiam sentir nenhum vento no momento. Mesmo que houvesse, ainda era uma corrente quente. Vocês sentem que a temperatura parece ter aumentado. Quando saí, não estava tão quente. Na verdade, foi muito legal. O companheiro ao lado dele assentiu. Agora que você mencionou, a temperatura parece ter aumentado bastante. É muito estranho. Estava bastante confortável agora, mas em pouco tempo ficou quente. O céu ainda estava coberto de nuvens escuras e não havia nem um pouco de luz do sol, então ninguém se importava. Eu provavelmente vou chover em breve, então de repente ficou um pouco abafado. Vamos rapidamente. Temos que colher 10 talos de gramas que é arte hoje, ou então não poderemos relatar quando voltarmos mais tarde. Assim que terminaram de falar, aceleraram seus movimentos, mas a temperatura no ar estava ficando cada vez mais alta. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 250. Discípulo azarado era obviamente um dia nublado e todos suavam profusamente. Seus rostos estavam vermelhos, como se fossem camarões cozidos em uma panela. Era como se todo o pico da montanha tivesse se tornado uma fornalha ardente, e as chamas estivessem queimando cada vez mais forte. Chegou a um ponto insuportável. Está muito estranho hoje. É obviamente um dia nublado, mas na verdade está muito quente. Isso não vai funcionar. Eu realmente não suporto o calor. Se isso continuar, tenho medo de derreter. Todos suavam profusamente e foram forçados a parar o que estavam fazendo. O cultivo do líder sênior era um pouco mais alto que o deles, mas mesmo assim, ele ainda podia sentir a onda de calor crescente. Até o vento no ar era quente. Ele olhou para o céu acima dele. Estava escuro e não havia um único raio de sol. Ele sentiu que não havia flutuações estranhas na energia espiritual circundante. Não deve haver ninguém refinando pílulas aqui. Se fosse esse o caso, por que a temperatura aqui subiria de repente? Ele suprimiu as dúvidas em seu coração. Ele realmente não suportaria desistir da missão em suas mãos. Afinal, essa era uma ordem urgente de seu superior. O tempo era essencial e ele não podia se dar ao luxo de cometer nenhum erro. Vamos esperar mais um pouco. Apenas alguns talos seremos capazes de completar a missão em breve. Todo mundo estava desamparado. Eles só podiam circular toda a sua energia espiritual para resistir ao calor circundante. Alguns até levaram artefatos do tipo água ou gelo para os arredores, que mal trouxeram um traço de frescor. No entanto, estes só fizeram o trabalho temporariamente. Eles simplesmente não conseguiram resolver o problema pela raiz. À medida que a temperatura subia, até mesmo esses tesouros mágicos perdiam seu uso. Não havia sol, mas eles sentiam como se 10 sóis os queimassem no céu. Eles estavam completamente indefesos. Algumas das pessoas com menor poder espiritual não podiam suportar a temperatura, então sua pele exposta ficou vermelha e enrugada. Então, pequenas bolhas transparentes apareceram. O líder ficou chocado quando viu isso. Este não é um fenômeno causado por veneno de fogo. Isso só pode ser feito por chamas de alto nível. Como poderia aparecer aqui? Não havia fogo ao redor, mas o chão sob seus pés estava fervendo. A sensação estranha era cada vez mais óbvia. Era como se eles estivessem em um grande caldeirão e houvesse uma chama acesa do lado de fora. Ele olhou em volta, mas não conseguiu encontrar a fonte da mudança. Não havia fogo ao redor deles, mas porque havia um gás venenoso de fogo. Surgiram todos os tipos de dúvidas.
deixando-o perplexo. No entanto, antes que pudesse descobrir o motivo por trás disso, ele ouviu um grito: "Olhe para a grama do céu!" Descobriu-se que a grama do coração do céu não suportava temperaturas tão altas. Suas folhas, que originalmente eram verdes como jade, agora estavam enroladas de maneira carbonizada e murcha. Eles eram como berinjelas congeladas. Eles foram extremamente cuidadosos quando colheram a grama Skeart. Eles usaram métodos especiais para preservá-lo, tornando-o exatamente igual aos que acabaram de colher. Só assim poderiam preservar ao máximo as propriedades medicinais. Agora que eles eram assim, também significava que mais da metade das propriedades medicinais foram perdidas. O líder imediatamente ordenou: recue imediatamente. Ele secretamente se odiava por não ter ido embora antes. O murchamento da grama do coração do céu tornaria suas perdas ainda maiores. Assim que eles recuaram apressadamente, eles não sabiam se era uma ilusão, mas sentiram que a temperatura havia caído repentinamente. Parece que não está mais tão quente. Um vento soprou no ar, trazendo uma pitada de frescor. A grama do coração do céu que estava murchando gradualmente ficou muito melhor. O que diabos está acontecendo? Que diabos? Será que alguém fez alguma coisa? Todos se entreolharam. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Foi por causa de sua hesitação que eles perderam a melhor oportunidade de escapar. Como a temperatura havia voltado ao normal e não fazia mais calor, o dirigente não planejava partir. Afinal, eles ainda precisavam colher mais algumas gramíneas do coração do céu para compensar as poucas que haviam murchado. Todos, continuem a procurar pelas gramíneas do coração do céu. Vou relatar a normalidade aos anciãos mais tarde. Pingar. A água fria caiu no rosto de uma das pessoas. De repente, ele ergueu a cabeça e murmurou para si mesmo: vai chover? O céu ainda estava sombrio. Por alguma razão, todos sentiram um pouco de frio. Era como se houvesse um vento frio soprando constantemente na parte de trás de seus pescoços. O penetrante vento frio estava por toda parte e podia até penetrar em seus ossos e sangue. O companheiro ao lado dele não levou isso a sério. Talvez. Vamos terminar rapidamente para que possamos retornar rapidamente. Este lugar é muito estranho. Quem sabe o que vai acontecer depois? Suas palavras se tornaram verdadeiras. Eles não esperavam que ele estivesse certo. A princípio, foram apenas algumas gotas de chuva, então eles não levaram a sério. No entanto, no segundo seguinte, a chuva caiu como uma chuva torrencial. Era como se um grande buraco tivesse sido aberto no céu e a água vazasse continuamente de lá. Todos foram pegos desprevenidos. Eles foram derramados com água da cabeça aos pés. Eles pareciam ter acabado de pescá-lo da água. Há algo de errado com esse maldito clima. Está uma loucura hoje. Esqueça. Deve ser porque saímos sem olhar o almanaque hoje. Senão vai nos matar, vai nos afogar. Já tinha gente xingando sem parar. Também houve pessoas que abriram apressadamente seus escudos de energia espiritual ou usaram artefatos mágicos impermeáveis para tentar resistir à chuva. No entanto, a chuva realmente ignorou os escudos de energia espiritual ou a proteção de artefatos mágicos e passou direto. Era óbvio que não era uma chuva comum. Os olhos aguçados do líder perceberam que a chuva não parecia vir do céu. Parecia que o céu era apenas um ponto temporário de sua descida. Quanto à sua verdadeira fonte, ninguém conseguiu descobrir. Essa chuva é muito repentina. Não seja como o maldito clima agora. Está vindo de forma agressiva. Não vai realmente nos afogar, certo? Embora fosse uma brincadeira, com a experiência anterior, era melhor ir embora o mais rápido possível. Porém já era tarde. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.